E Memphis Depay quase foi parar num time francês, pelo menos é o que afirmam na França. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esse tema e fala também se existe perseguição contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. O São Paulo mais perto de anunciar um novo patrocinador. Preciso trazer as últimas do mercado, com o Santos encaminhando contratação de jogador uruguaio. O Flamengo tentando montar uma seleção nas categorias de base. Tudo sobre o Campeonato Mineiro, com classificações de Cruzeiro, Atlético e América. Falo também sobre o Botafogo, classificação apertada do Vasco nos pênaltis e pressão pela demissão de Fernando Diniz. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes do giro de notícias, uma sugestão para você, fezinha desse domingo. A de sábado bateu bonito. Para esse domingo, preciso da vitória do São Paulo contra a Ponte Preta, da vitória do Santos contra o Velo Clube, da vitória ou do empate do Corinthians contra o São Bernardo e da vitória ou do empate do Flamengo contra o Botafogo. Se essa combinação bem óbvia acontecer, a gente pega uma odd de 2,61, é mais do que dobrar o valor da nossa fezinha e a boa notícia vem agora. Clicando no link que está no comentário fixo, você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente esse bilhete com todos os jogos que eu citei já aparece para você fazer sua fezinha também. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa enfrenta o Mirassol na noite desse domingo, podendo, com um empate, garantir-se entre os 4 melhores times do Paulistão. Situação bem diferente de alguns anos atrás, em que a Portuguesa foi a mesma Mirassol na última rodada da fase de grupos do Paulista, precisando vencer de uma combinação maluca de resultados para se salvar do rebaixamento. Na oportunidade, vitória por 2-1 com direito a defesas muito legais do goleiro da Lusa no final. Baita emoção. Situação bem diferente, Portuguesa já classificada, o Mirassol é que está praticamente fora da próxima fase. Hora de falar sobre o Botafogo, que está perto de contratar um volante do Grêmio, Edenilson, 36 anos de idade, está acertando os últimos detalhes da sua rescisão de contrato no Tricolor Gaúcho para virar reforço do Botafogo. A avaliação entre torcedores do Botafogo foi a pior possível, isso porque se esperavam nomes grandes como, por exemplo, de Christian Medina, atleta que já foi do Boca Juniors e está no Estudiantes. A verdade é que o Botafogo passa por uma das piores crises financeiras de sua história. Isso tem muito a ver com um texto super complicado no Brasil e no exterior. E diante desse fato, hoje o que resta ao Botafogo são alternativas como a do Edenilson, que nem é titular no Clube Gaúcho. É bem verdade, porém, que recentemente ele fez um dos gols da vitória do Grêmio contra o Botafogo 5-3 na Arena Gremista pelo Campeonato Nacional. Botafogo que deve enfrentar o Flamengo às 17h30 desse domingo, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Carioca com força máxima. A tendência é que Martim Anselmo escale Neto no gol, Ítalo ou Bastos na zaga, além de Nilton e Barbosa, Vitinho, Barreira, Danilo e Alex Telles no meio campo, na frente Montoro, Matheus Martins ou Arthur e Arthur Cabral. Você tem palpite para esse jogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que se classificou mais uma vez nos pênaltis, empate no tempo normal em 1-1 contra o Volta Redonda em São Januário. O Vasco saiu atrás, Spinelli saiu do banco para garantir o gol de empate logo na sua primeira participação, e aí o Vasco criou mais uma série de oportunidades, mas não conseguiu vencer. Na decisão por pênaltis, 5-3, 100% de aproveitamento das batidas dos jogadores do Vasco. A verdade é que o Volta Redonda teve seu primeiro pênalti desperdiçado. Importante registrar que o Vasco emplacou sua 7ª vitória consecutiva em cobranças de pênaltis. Volta Redonda, Fluminense, Botafogo, Operário, Atlético Paranaense, Fortaleza e Água Santa tinham sido os times anteriores que também haviam perdido nos pênaltis. Pressão gigante pela demissão de Fernando Diniz. O empate em casa contra o Volta Redonda só aumentou esse barulho. Diniz afirmou em entrevista coletiva que demorou um tempão para começar, que nunca pediu demissão e não pretende mudar essa história, só sai em caso de demissão.
Hora de falar sobre o Flamengo, que está tentando montar uma seleção também nas categorias de base. Que o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro e da América do Sul, isso é incontestável. Mas a ideia é formar no Sub-20, no Sub-17 e no Sub-15 os melhores times do continente. Ainda que exista a necessidade da contratação de atletas no exterior e pelo Brasil. O Flamengo acaba de fechar com uma das maiores joias do River Plate, Juan Sayago. Meio atacante de 18 anos de idade que antes de ser emprestado ao Flamengo estendeu seu contrato com o River até dezembro de 2028. Ele chega por empréstimo, opção de compra de US$ 1 milhão por 50% dos direitos econômicos. Não me lembro de uma estrela, de um clube grande do futebol argentino emprestar jogador promissor para clube brasileiro. Movimento que mostra como o Flamengo está disposto a ser forte também nas categorias de base. Na temporada passada, o Flamengo acabou se livrando de uma série de atletas que ele entendia que não seriam diferentes. E a partir daí foram pelo menos 8 contratações. Mais recentemente, em 2026, mais um batalhão de reforços. Foram contratados, por exemplo, Munhoz, ótimo zagueiro da Portuguesa, Ramírez, lateral esquerdo do Mirassol e Josmar, atacante do Avaí. O Flamengo ainda pretende contratar nos próximos dias o Pogba brasileiro, pelo menos é assim que se referem a Kensani, volante que pertence ao Atlético Paranaense, tem pai moçambicano, enorme capacidade física. O Fla entende que se tiver uma categoria sub-17, uma categoria sub-20 extremamente acima da curva, com os melhores jogadores do país, esses caras vão chegar ao profissional e vão entregar bastante esportivamente e vão garantir transferências também no futuro. Hora de falar sobre o Campeonato Mineiro, que terá nas semifinais Cruzeiro, Atlético e América. O trio se juntou ao Pouso Alegre e os 4 garantiram a classificação na última rodada da fase de grupos que aconteceu na noite desse sábado. O Atlético fez 7-2 no Itabirito, chegou a abrir 7-0 no primeiro jogo pós Jorge Sampaoli, primeiro hat-trick, 3 gols em uma mesma partida do Hulk com a camisa atleticana. A verdade é que o time sob o comando de Lucas Gonçalves deixou excelente impressão, o que até permite que o Galo tenha um pouco mais de calma na busca por um substituto para Sampaoli. A vitória do Atlético o colocou no primeiro lugar do grupo, garantindo a classificação, graças à vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o ART em Patos de Minas. Cruzeiro chega a abrir 2-0, toma um gol no segundo tempo, nada que altere o placar. Cruzeiro terminou em primeiro do seu grupo e com a melhor classificação da competição. Até por isso vai enfrentar nas semifinais o Pouso Alegre, que foi o segundo melhor dentre todos os segundos colocados. A outra semifinal terá Atlético e América. O América, com enorme dificuldade, se manteve na primeira colocação do seu grupo, perdia até os 58 minutos do segundo tempo, quando foi marcado um pênalti a favor do América. O pênalti foi defendido pelo goleiro, mas, segundo o árbitro de vídeo, houve invasão. E o pênalti foi recobrado com o gol do América, que permitiu ao Coelho ser o primeiro colocado do seu grupo. Então, só para recapitular, as semifinais do Campeonato Mineiro terão Atlético e América, Cruzeiro e Pouso Alegre, jogos de ida e volta que começam na próxima semana. É importante registrar que, apesar da vitória do Cruzeiro contra o RT, pressão sobre o Tite segue muito grande. E eu sou capaz de dizer que eu acredito mais na possibilidade de o Cruzeiro disputar semifinais com outro técnico do que com o Tite. Hora de falar sobre o Santos, que está perto da contratação de um uruguaio. Trata-se de Christian Oliva, volante de 29 anos de idade. Ele vai assinar um contrato de 3 temporadas com o Peixe. Tinha vínculo com o Nacional, mas era dono de 75% dos seus vencimentos. O Nacional detinha apenas 25%. Antes de voltar ao Nacional, que foi seu clube formador, ele havia passado por Itália, Espanha, Argentina e México. Atleta de 42 partidas, 3 gols e 3 assistências na temporada passada, nessa apenas 2 jogos. Quinto reforço do Santos para 2026. O Santos já havia fechado com o Gabigol, com o Gabriel Menino, com o Rony e com o Moisés. Santos que recebe na noite desse domingo, na Vila Belmiro, o Velo Clube, precisando obrigatoriamente da vitória para conseguir classificação na próxima fase. O Santos precisa vencer e torcer por um dos tropeços, ou por um tropeço dos times acima dele. Hoje é o 9º colocado, ele precisa terminar pelo menos em 8º para se assegurar no mata-mata. Hora de falar sobre o Palmeiras. O Verdão é perseguido pela arbitragem no futebol paulista? Essa máxima levantada por dirigentes, pelo Abel Ferreira e por torcedores do Palmeiras, no Paulistão até parece ter algum fundamento.
Vale a lembrança de que no ano passado a Leila Pereira foi a única presidente de clubes grandes de São Paulo a demonstrar apoio público a Samir Schaudt. Vocês vão lembrar que o Edinaldo Rodrigues acabou caindo e a vaga para presidente da CBF ficou desocupada. Os clubes paulistas se apressaram para apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista. O único que publicamente apoiou Samir Schaudt foi o Palmeiras através da Leila Pereira. E isso causou para a Leila um distanciamento na Federação Paulista, que tem Reinaldo Carneiro Bastos como manda-chuva também do Campeonato Paulista. Vale lembrar também que no Conselho Técnico que definiu todas as regras do Paulistão, ela foi a única a não marcar presença, acabou mandando o Anderson Barros e também um de seus vices, o que mostra ainda mais distanciamento em relação a Reinaldo Carneiro Bastos. Dos 6 pênaltis que o Palmeiras reclama não terem sido marcados a seu favor nos últimos jogos, 2 são em Campeonato Paulista. Um empurrão, ou melhor, um puxão em Alan contra o Novo Horizontino e um empurrão também no Alan contra o Botafogo. Palmeiras, que já está classificado para a próxima fase do Paulista, recebe o Guarani no Arena Barueri na noite desse domingo. Uma vitória pode dar ao Palmeiras até a primeira colocação geral. Se o Palmeiras empatar ou perder, pode inclusive ter seu segundo lugar em perigo. Quero falar agora sobre novo patrocínio no São Paulo. O Tricolor acerta os últimos detalhes para fazer da Unimed substituta da Blue Saúde. Você vai lembrar que no ano passado o Tricolor acabou rescindindo o contrato com a Blue Saúde por falta de pagamento. A operadora de planos de saúde estampou sua marca entre julho de 2024 e setembro de 2025. São Paulo hoje cobra na justiça 6.200.000 reais da Blue Saúde e procura desde o fim do ano passado uma parceira para ocupar esse espaço. Espaço livre na Barra da Camisa, um dos mais nobres. E a ideia do São Paulo é chegar entre 15 e 20 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de marketing do São Paulo. Ela disse que existem negociações com a Unimed, existe a expectativa de um acordo, mas nada ainda fechado. Só para completar, registrar que Arboleda, zagueiro liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais no Equador, foi visto assistindo no estádio a Barcelona de Guayaquil e Inter Miami, um amistoso internacional, que repercutiu muito mal, especialmente entre torcedores do São Paulo, isso porque esse jogo acontecia em paralelo ou no mesmo horário de São Paulo e Primavera. São Paulo alega que não vê problema nenhum, o cara tá lá no Equador resolvendo problemas pessoais e usa o seu tempo como bem quiser. Mas entre torcedores do São Paulo não pegou muito bem. Arboleda, que é esperado na próxima semana para voltar ao tricolor. E Memphis Depay quase virou reforço de uma equipe francesa em janeiro. Nos últimos dias, uma emissora de TV afirmou que o Nice abriu tratativas com o jogador e que Memphis gostou da possibilidade de defender o clube francês. A informação é do jornalista William Umberset. Ele afirma que o camisa 10 chegou a aceitar a proposta do Nice, o negócio acabou barrando por causa do técnico Claude Puel. Ele entende que o Nice precisava de um atacante de lado de campo com mais velocidade. Não é bem o caso do Memphis. Outro ponto que pesou contra a chegada do Memphis se deu pelo fato dele ter uma personalidade, na visão do Claude Puel, muito forte. Então havia preocupação de que o Memphis chegasse e bagunçasse o vestiário. Diante do veto do treinador, o Nice desistiu do acordo e Memphis Depay permaneceu no timão. Vale a lembrança de que o Memphis tem contrato até a metade do ano, mas se pintasse proposta em janeiro, o Corinthians poderia ficar com até 5 milhões de euros. A tendência é que o holandês vá embora no meio do ano, a não ser que ele aceite uma enorme redução salarial. Hoje ele custa ao Corinthians 6 milhões de reais por mês. Para completar, registrar que o Memphis deu uma entrevista a Romário, afirmando o seguinte, abre aspas, em termos de impacto e grandeza, o Corinthians se compara com Barcelona e Manchester United, mas em termos de torcida não dá para comparar. O que eu vi na Neoquímica Arena não encontrei em nenhum outro estádio do mundo. Memphis enchendo a bola do Corinthians e da torcida alvinegra para fazer aquele filme, certo? E você gosta do Memphis? Permaneceria com ele? Não permaneceria? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!